Hoje, nós somos abençoados por Deus com o mesmo Espírito que estava sobre Jesus Cristo. Não há diferença. O Espírito que estava sobre Jesus Cristo é o mesmo que está sobre nós. O mundo tem que saber dessa boa nova. Estamos em tempos de revelação, nesse terceiro milênio. E estamos conhecendo como nunca, em toda a história do povo de Deus, o Espírito Santo. E vamos conhecê-lo melhor. Eu estou me referindo àquela passagem de Lucas capítulo 4, versículo 17, que diz: entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. Muito conhecida essa passagem, não é? Ele abriu no lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias de salvação aos pobres. Ele me enviou para consolar os que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e proclamar o ano da graça do Senhor. Então Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se, enquanto todo mundo na sinagoga olhava atentamente para ele. Quando eu lia esta passagem, eu falava: essa bênção é para Cristo. Isto não me toca. Aí está a minha fala. De acordo com os ensinamentos que eu tinha. Essa postura faz com que nós percamos as bênçãos de Deus. Porque vamos dizer, como eu dizia, esse aqui é Jesus Cristo. Ele é Deus. Ele é puro. E o Espírito Santo pousou sobre ele com todos estes propósitos de dar vista aos cegos, quebrar algemas daqueles que estão algemados, livrar os cativos. E na minha cabeça eu via isso como a missão de Jesus Cristo. Pois ele era Deus, ele era puro, e ele unicamente era digno de receber o Espírito Santo. E com todos esses predicados, esse era o meu ponto de vista. Resultado: não recebi a bênção. Não assumi a bênção para mim.
Por causa de quê? Vítima, algemado pelas minhas doutrinas, dos lugares por onde passei. Eu aprendi assim. Perdi a bênção. Agora na velhice. Ontem, a coisa numa pregação de um pregador que eu assisto pela internet, vou até falar o nome, Aquiles Azar. Assiste, é muito bom. É um homem de Deus. De repente, no sermão dele, ele esclareceu isso. Que o Espírito Santo é para todos. O Espírito Santo é para todos. O Espírito Santo é para todos. Criou um novo horizonte. Criou uma expectativa. Por que não via? É porque estávamos como os discípulos. Jesus dizia para eles: olha, daqui a pouco eu vou morrer, eu vou ser crucificado, vou sair deste mundo. Mas os olhos deles não estavam abertos. Eles não entendiam nada do que Jesus dizia. Estavam cegos. É isto que está acontecendo em nosso mundo. Muitos estão cegos para a luz do Evangelho, cegos pela luz das suas doutrinas, dos seus dogmas, dos seus ensinamentos igrejeiros denominacionalistas, tradicionalistas, e não conseguem ver a luz do Evangelho, que o Espírito Santo é para todos. Jesus aqui, em Lucas 4,17, ele recebeu o Espírito Santo. Mas depois nós vemos que ele disse: esperem aqui em Jerusalém, que vocês receberão a promessa do Pai. Então, esse mesmo Espírito que está sobre Jesus Cristo, no Pentecoste, foi derramado sobre os apóstolos e todos aqueles que ali estavam. E o Espírito Santo, quando ele vem, ele é Deus. Ele vem pleno, por isso que é plenitude do Espírito. Ele vem inteiro, ele não vem esquartejado, ele não vem dividido em partes. Ele veio sobre a igreja. E essa promessa não morreu ali com os apóstolos. Pois a grande pregação de Jesus Cristo, a pregação piloto dele, é que o reino de Deus é chegado. Ok? O reino de Deus é chegado. Esta é a pregação de Jesus Cristo. Ele falou: vocês agora sabem disso, vá, divulgue essa mensagem a toda a terra, a toda a nação, a todo reino, a toda a tribo, a toda a língua, povos e raças. E quando vocês fizerem esta lição de casa, virá o fim. Olha, o desejo máximo de Jesus Cristo é que esta mensagem das boas novas, que o reino de Deus é chegado, fosse divulgado em toda geração, em toda época, a toda tribo, a toda nação, a toda raça. E então virá o fim. O fim é quando ele vir pela segunda vez com grande glória. Para que ninguém nos engane, ele vai vir com grande glória, com alaridos, vozes de anjos, de arcanjo, trombetas.
todo olho o verá. Agora aqui, esse todo olho o verá, há uns que interpretam que somente aqueles que têm olhar espiritual vai ver. Por causa do arrebatamento. Porque quando ele vir, um será tomado, o outro vai ficar. Então aquele que viu é aquele que tinha o óleo. Vai ser tomado, o outro vai ficar. Diz que tem dois, um será tomado, outro fica. É o arrebatamento. Então vai ser, por esse modo de ver, que todo aquele que tiver o óleo do Espírito Santo, que Deus derramou sobre todos, e que quer que todos participem deste óleo, sem exceção, pois Deus amou o mundo. O mundo não é a igreja, a denominação, o denominacionalismo, o igrejismo. Deus amou o mundo, de tal maneira que ele deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então, nessas mensagens de Jesus Cristo, nós vamos encontrar o caminho da quebra das algemas. Nós vamos encontrar o caminho que vai dar vista ao cego. Vamos encontrar todos esses predicados que foi dado a Jesus Cristo. Me enviou para consolar os que estão com o coração quebrantado. Tem tanta gente o coração quebrantado. Por muitos e muitos motivos, o nosso coração quebranta. Morte de parentes, perdas de bens materiais, perda de uma posição. O coração está quebrantado. Mas este evangelho, esta boa nova, esta palavra de Deus para o homem através de Jesus Cristo, vem justamente para isto, quebrar as algemas e fazer com que nós andemos na liberdade dos filhos de Deus. E esta liberdade dos filhos de Deus nós só iremos conseguir quando nos apropriarmos do mesmo Espírito que estava sobre Cristo. Este Espírito, com todos estes predicados, ele está presente no aqui e no agora, disponível a você, a mim e a todos quantos têm ouvido para ouvi-lo. Porque nós somos a igreja de Deus. Quem? Eu e você. Deus não habitará em templo feito por mão de homens, está escrito. O propósito de Deus é habitar em você. O propósito de Deus é habitar em mim, através do seu Espírito. Este mesmo Espírito que esteve sobre Jesus Cristo e que caiu sobre a igreja primitiva, sobre os apóstolos e todos aqueles que estavam reunidos naquele momento, que espantaram a Israel, que falaram em línguas estranhas. De tal modo, a língua era tão estranha que muitos diziam: esses caras estão bêbados. Olha que língua enrolada que eles falam. Estão bêbados. Muitos ajuizaram deste modo. Outros perceberam que eles estavam falando na linguagem de origem deles. Estavam cheios do Espírito. E após a possessão do Espírito pela igreja, Israel foi abalada
em seu fundamento. A partir dali, Israel jamais seria a mesma. Pois Israel perdeu o seu tempo de visitação. Não reconheceu o Messias. Agora o Espírito de Deus passou para ser anunciado para os gentios. E esses gentios somos nós. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus Cristo agora pode estar sobre nós, do mesmo modo que estava sobre Jesus Cristo. Da mesma maneira, porque o Espírito Santo é uma pessoa de Deus, espiritual. E como pessoa ele vem pleno, ele não vem pela metade. Esta é a grande novidade para os nossos dias. Este conhecimento que podemos tomar posse do Espírito Santo aqui e agora, e abandonarmos a vida de fracasso, de quebranto, de algemas, e andarmos na liberdade dos filhos de Deus, pois os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Acho que eu falei rápido, né? Os filhos de Deus não são os igrejeiros, denominacionalistas, tradicionalistas que são os filhos de Deus. Esses são os religiosos. Mas os filhos de Deus, diz as Escrituras Sagradas, eles são dirigidos por quem? Pelo Espírito de Deus. Aí está o espiritual. O verdadeiro adorador. Aqueles que Deus está buscando, os verdadeiros adoradores. Quem são? Os que me adoram em espírito e verdade. Os que me adoram através do Espírito Santo. E através da verdade, a Escritura Sagrada, a palavra de Jesus Cristo, os Evangelhos. Porque é nos Evangelhos que nós vamos ter encontro com Jesus Cristo. O resto é sombra. O Velho Testamento é uma sombra que aponta para a realidade. E a realidade é Jesus Cristo. E esta realidade nós vamos encontrar em toda a sua fulgor nos Evangelhos. É ali que vamos adquirir o ponto de vista de Cristo, a mente de Cristo. É o que Paulo falou. Tenham a mente de Cristo. Aí está os verdadeiros filhos de Deus. Jesus chamou-os de novas criaturas, gerados da palavra e do Espírito. Jesus falou isso para Nicodemos. Nicodemos, você, pelo caminho que está, e o caminho de Nicodemos era um caminho igrejeiro, sinagogueiro, denominacionalista, tradicionalista, pois Nicodemos seguia a tradição de seus pais. Você não vai herdar o reino de Deus. Você tem que nascer de novo, Nicodemos. É isso que esta geração tem que aprender. Nascer de novo, nascer do Espírito. Pois os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Esta é a boa nova. Você pode ser cheio do Espírito Santo, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus Cristo, com toda a sua plenitude. Esse é o desejo de Deus. Em nossos dias, estamos aprendendo a andar na face de Deus, na presença de Deus, como nunca. O clarim está soando nítido.
Só vai se rebelar quem quiser. Mas o clarim está nítido. Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus, não por homens, nem doutrinas de homens, nem dogmas de homens. E assim nós andaremos na liberdade dos filhos de Deus. O Espírito Santo é seu, como foi sobre Jesus Cristo. Hoje Ele quer ter um lugar dentro de você. Deus quer ter intimidade com você através do Espírito Santo e das Escrituras Sagradas. E é o Espírito Santo quem vai trazer Jesus Cristo para você. Jesus disse: se o Pai não trouxer vocês a mim, de forma alguma vocês virão a mim. Vocês não vão vir a mim por igrejismo, denominacionalismo, tradicionalismo e doutrinas de homens. Vocês vão vir a mim trazidos pelo meu Pai. Quem é o Pai de Cristo aqui na terra? O Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que cobriu Maria. E 9 meses depois, Maria colocou Jesus no mundo. Este mesmo Espírito que cobriu Maria quer cobrir você e colocar Jesus dentro de você, de tal modo que você vai dizer: eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo teve essa experiência. Paulo teve essa experiência com o Espírito Santo. E o Espírito Santo colocou Jesus dentro dele. O Jesus vital. Tinha uma música no passado que eu ouvia: quero ter Jesus comigo. Quero sempre com ele andar. Quero ver seu lindo rosto. Olha aí, esse é o caminho. Hoje você pode ter Jesus com você, o Jesus vital, trazido pela presença do Espírito Santo, que foi derramado para toda a geração e para sempre. Essas são as boas novas. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus Cristo, inteirinho, pode estar sobre você, sobre qualquer um de nós, pois os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. E quando somos dirigidos pelo Espírito de Deus, nós não vamos precisar que nenhum homem nos ensine, pois o Espírito Santo é o Mestre, é o Espírito que nos guia em toda a verdade, que nos conduz a toda a verdade, que nos conduz a Cristo. Amém. Amém. Percebemos, não é? Aquele mesmo Espírito que estava sobre Cristo pode estar sobre mim, sobre você. Inteirinho. Inteirinho. E assim nós seremos abençoados aqui na terra, como filhos de Deus, cheios do Espírito, como os apóstolos, como a igreja primitiva. Deus não mudou. Nós é que nos afastamos de Deus com os nossos dogmas, nossas doutrinas, nossos igrejismos e denominacionalismo. E perdemos o ensinamento de Jesus Cristo. O reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. Eis aí o ensinamento de Jesus Cristo. Eis aí o lugar onde vive a nova criatura, os cidadãos do reino de Deus, mergulhados no reino de Deus, que é chegado. Ele está aqui agora. O reino de Deus está aqui agora. Mas só os espirituais poderão enxergá-lo. E essa lente nós vamos consegui-la somente examinando e ouvindo a palavra de Deus, pois a fé vem por se ouvir a palavra. Aí vamos adquirir um instrumento, a lente, para ver o reino de Deus no aqui e agora, e sermos cidadão desse reino, as novas criaturas. Boa nova, né? Boa nova, né? Tremendo, tremendo, tremendo.
Tremendo. Senhor, obrigado por essa palavra maravilhosa, em que o mesmo Espírito que pousa sobre Cristo, pousou sobre Ele, pousa sobre nós, para nós libertarmos os cativos, os algemados por correntes teológicas, por igrejismos, denominacionalismo, tradicionalismos, dogmas, doutrinas, libertarmos essa gente. E mostrar que Deus quer que sejamos guiados pelo Espírito Santo. Pois os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus e não por doutrinas de homens, dogmas de homens, de igrejismos, de denominacionalismo, de tradições de homens ou instituições religiosas. Obrigado por esse ensinamento. Agora, na qualidade de sacerdote, pois nós somos sacerdotes. Apocalipse 5, versículo 10, está escrito lá que você é sacerdote do Altíssimo. Vá lá, você tem autoridade. E Jesus disse: eu te dou autoridade sobre toda a força do mal. O mal é Satanás e seus anjos. E no meu nome você vai curar enfermos e expulsar demônio. Você tem essa autoridade. Agora vamos usar essa autoridade, mas precisa ter fé. Fé é acreditar na palavra. Sobre tua palavra, Senhor, lançarei a rede. E quando ele fez isso, a rede veio cheia de peixe. Milagre. É crer. Crer no quê? Na palavra. É tão simples. Senhor, em nome de Jesus Cristo, a autoridade que tu nos deste, agora vamos dizer: você, espírito de morte, espírito de enfermidade, sai dos nossos corpos, da cabeça à planta dos nossos pés, sai dos nossos órgãos internos, dos nossos ossos, sai do nosso aparelho urinário, digestivo, respiratório, circulatório, bucal, visual, braços e pernas, toda espécie de enfermidade, espírito de morte. Suas forças estão tiradas e lançamos vocês fora. Sai de nossa mente, espírito nervoso, rancor, mágoa, tristeza, ira, depressão, angústia, nervosismo. Sai de nossa mente em nome de Jesus Cristo. Sai de nossas nações e nossa vida, espírito de pobreza, miséria, desgraça e dívida, no poderoso nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade revelada pelo Espírito Santo e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.